Você sabia que a maioria dos objetos que usamos diariamente esconde segredos? São pequenos detalhes que muitas vezes passamos despercebidos, mas que têm funções super importantes. Você já notou as letrinhas YKK nos zíperes da sua roupa ou mochila? E aquele furinho misterioso na janela do avião? Sabe para que ele existe? O que dizer do orifício na faca de queijo ou do nariz de porco na sua mochila? Vamos desvendar o propósito de tudo isso e muito mais. Fica ligado até o fim. E aí, já se inscreveu no Que é Isso? Para mais curiosidades? Deixa o like. Mas e aquele pontinho preto na lente do seu celular? Calma, não é defeito na tela não. Aquele ponto minúsculo é, na verdade, um microfone auxiliar. A função dele é crucial. Ele capta o áudio com mais clareza e, de quebra, abafa o ruído de fundo quando você está filmando. Mudando de assunto, você já parou para pensar no buraquinho que fica na parte inferior do seu cadeado? Aposto que você nunca soube a real utilidade dele. Presta atenção. Esse orifício é uma válvula de drenagem. Ele serve para escoar a água, impedindo que a ferrugem tome conta, e também é por onde você pode pingar óleo lubrificante para manter o mecanismo interno sempre novo. E o minúsculo bolso da calça jeans, aquele que você usa para moedas? Ele não nasceu para isso. A Levi's o criou lá no século XIX para os cowboys, que precisavam de um compartimento seguro e específico para guardar seus valiosos relógios de bolso. Diga a verdade, na infância você também tentou apagar a caneta com o lado azul da borracha, certo? Pois é, isso é uma lenda. Ela foi feita, na real, para remover traços de lápis em materiais mais resistentes, como papéis de alta gramatura ou cartolinas, sem rasgar ou estragar a folha. Falando em utilidade, você já viu aquela pequena seta que fica ao lado do ícone da bomba de combustível no painel do seu carro? Essa setinha é genial. Ela mostra exatamente de que lado do veículo está o bocal do tanque de gasolina. Perfeito para nunca mais errar na hora de parar na bomba do posto. E quanto àquela alça de tecido que fica na parte de trás de vários tênis e sapatos? Ela não está lá só para pendurar o calçado, não. O objetivo principal é atuar como um puxador, que te auxilia a deslizar o pé para dentro do sapato de forma bem mais rápida e prática. Você curte um refri, uma água com gás ou até uma cerveja? Se sim, certamente já viu um disquinho que costuma ser branco e fino na parte interna da tampa. Ele se chama vedação de pressão. Ele é quem faz a mágica acontecer, impedindo que todo o gás da bebida escape e mantendo seu refrigerante sempre supercarbonatado. Sem ele, a bebida perde a efervescência rapidinho. Quase todas as colheres de macarrão vêm com um buraco no centro, né? Mas ele não serve apenas para escorrer a água. O diâmetro do furo tem exatamente o tamanho de uma porção individual de espaguete. Já as listras de cores que aparecem na sua pasta de dente não são um mero detalhe de design. Na verdade, elas representam diferentes componentes da fórmula. O branco é o componente base, enquanto as outras cores apontam para aditivos específicos para a higiene, como a inclusão de flúor, azul, um agente anti-placa, vermelho, ou até mesmo um composto branqueador, verde. E as bordas dentadas das fitas métricas? Elas têm uma utilidade incrível para quem trabalha com medição. Elas são garras de marcação, que permitem que você pressione a ponta da fita na superfície para fazer uma marca temporária e saber o ponto exato de corte ou perfuração. Por fim, o plástico na ponta do cadarço. Ele tem nome, sabia? É chamado de aglet, ou ponteira, e sua missão é evitar que o tecido se desfie e, claro, facilitar a vida na hora de enfiar o cadarço nos buracos do tênis. Essa aqui é de cair o queixo. Aquelas escovas ou cerdas que ficam instaladas nas laterais das escadas rolantes, o que são? Se você pensava que a ideia era dar uma polida nos sapatos, está completamente enganado. Elas são, na verdade, um importantíssimo recurso de segurança. A principal função delas é te avisar para manter uma distância segura da borda. O simples contato das cerdas com a sua roupa ou calçado gera um atrito que força o seu afastamento, prevenindo acidentes como o aprisionamento de objetos ou tecidos entre o degrau e a parede lateral. Essa é para a galera fitness. Você já viu, e talvez até já tenha usado, aquele rolo cilíndrico de espuma, o famoso foam roller.
Ele está presente em toda a academia, mas nem todo mundo conhece sua função real. O rolo é utilizado para a chamada liberação miofascial. É uma técnica essencial que auxilia no relaxamento e no alongamento dos músculos, tanto antes quanto depois do treino, o que resulta numa redução significativa da dor e daquela tensão muscular. Repare nas caixas de leite ou suco, elas quase sempre têm uma aba extra no topo, do lado oposto ao bico. Essa aba não serve só para dar mais apoio na hora de segurar a caixa. Se você dobrar essa parte para fora, ela muda o ponto de escoamento e, como mágica, o líquido sai muito mais controlado, sem escorrer e nem fazer bagunça. Nunca mais derrame nada. E outra coisa, você já viu aqueles furinhos microscópicos na parte de trás dos seus fones de ouvido? Eles estão lá por um motivo muito importante. A função deles é permitir a correta circulação do ar dentro do fone. Isso garante o equilíbrio da pressão acústica, melhorando drasticamente a qualidade do áudio, principalmente nas frequências baixas, os graves, e impede que o som se torne abafado. Agora, olha para o cabo de energia do seu notebook. Viu aquele pequeno cilindro de plástico preto bem perto da ponta? Ele é conhecido como filtro de ferrite. Ele existe para suprimir o ruído eletromagnético, isolando seu aparelho e impedindo que ele tanto gere quanto receba a interferência de outros eletrônicos. Vamos falar das moedas agora. Você já reparou nas pequenas ranhuras ou serrilhas que ficam nas bordas do real, euro ou dólar? Elas têm uma origem histórica super curiosa. Foram criadas no passado para evitar que golpistas raspassem o metal precioso, ouro ou prata, que compunham as moedas. Se a moeda fosse alterada, a serrilha ficava visivelmente irregular, o que denunciava a fraude. Todo mundo sabe que o furo na extremidade do cabo da panela serve para pendurá-la na parede, certo? Mas ele tem uma outra utilidade, bem mais secreta e prática. Ele serve de apoio para colher ou espátula enquanto você cozinha. Esse truque evita que o utensílio escorregue para dentro da panela, suje a área de preparo da sua cozinha ou entre em contato com superfícies sujas. O famoso slogan 57 Varieties, 57 variedades, nasceu em 1896, inventado por H.J. Heinz, o fundador da marca, e se transformou em um símbolo mundial da companhia. O mais bizarro é que o número 57 nunca foi a quantidade real de produtos vendidos pela Heinz. A escolha foi totalmente aleatória e pessoal. O próprio Heinz combinou o 5, que era o número da sorte dele, com o 7, que era o número da sorte da esposa dele. Mesmo com centenas de itens no portfólio hoje em dia, o número 57 continua estampado nos rótulos de ketchup, mantendo sua tradição por mais de 126 anos. Agora, observe o teclado que você está usando. Coloque as mãos sobre as teclas F e J. Percebeu que elas têm um pequeno risquinho em relevo? Essas marcas são guias táteis, feitas para posicionar corretamente seus dedos guia enquanto você digita, sem ter que olhar para as teclas. As saliências servem como ponto de partida para o posicionamento das suas mãos, garantindo que os dedos indicadores caiam precisamente sobre o F, mão esquerda, e o J, mão direita. Essa técnica é a base da digitação por toque, algo que fazemos automaticamente. Agora vamos desmistificar as barras coloridas nas embalagens. Muita gente caiu na fake news de que elas indicam produto reciclado. Não é nada disso. Elas são, na verdade, um recurso super importante para o controle de qualidade da impressão. Dentro da fábrica, as máquinas usam essas barras de cores como um código. Elas são vitais para calibrar e inspecionar a qualidade das tintas, assegurando que a impressão da embalagem saia perfeita, com as cores no tom certo e sem falhas na informação do rótulo. Lembra que falamos do ponto de metal e das letras YKK nos zíperes? Vai lá, pega uma jaqueta ou mochila rapidinho. As chances de você achar essas 3 letrinhas mágicas no zíper são altíssimas. Elas não são um mero detalhe de design, mas sim a abreviação para Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, que é simplesmente a maior fabricante de zíperes do planeta. E o pino de metal que fica na parte superior do zíper? Ele é um mecanismo de travamento. Quando você baixa o puxador, o pino se encaixa na serrilha, impedindo que o zíper desça e abra a peça por conta própria.
Se você é um viajante assíduo ou já voou uma vez na vida, deve ter notado aquele minúsculo orifício na janela interna do avião. Ele é fundamental para a segurança de voo. Conhecido como bleed hole, ou furo de sangria, ele tem a função de equalizar a pressão do ar entre as duas camadas de acrílico. Com isso, a camada externa, a principal, fica protegida e não corre o risco de estourar por conta da enorme diferença de pressão durante a altitude de cruzeiro. Já percebeu o buraco na lâmina daquela faca especial que usamos para cortar queijo? Aquele orifício nas facas destinadas a queijos moles não é apenas um charme. Ele foi desenhado estrategicamente para diminuir a área de contato entre a faca e o alimento. Essa sacada impede que queijos mais moles e grudentos, como o delicioso camembert ou brie, fiquem grudados na lâmina, o que garante um corte muito mais limpo e impecável. Mas afinal, o que é o tal nariz de porco na sua mochila? Sabe aquela peça de couro ou borracha, normalmente em losango com 2 furinhos, que você vê nas mochilas mais modernas, principalmente as de trilha ou as urbanas? Todo mundo pensa que é só um detalhe visual. Que nada! O nome oficial desse acessório é lash tab, ou em uma tradução literal e divertida, pig snout, por causa do seu formato característico. A ideia inicial era usá-la como um ponto de amarração. Ela serve para prender equipamentos externos, usando cordas, fitas ou moscatões, coisas como um par de tênis extra, uma lanterna, um cantil ou até o saco de dormir, itens que são cruciais em trilhas e acampamentos. Mas na prática, o uso moderno é outro. Muitas pessoas a usam para passar o fio do fone de ouvido ou o cabo do carregador, mantendo o celular seguro dentro da mochila enquanto ouve música ou recarrega a bateria. Se você pensava que era só estilo, a surpresa é grande. O nariz de porco é o acessório multiuso. Ele serve para acoplar objetos por fora da bolsa e pode até virar uma entrada super discreta para os cabos dos seus eletrônicos. É muito mais engenhoso do que parece. Agora me diz uma coisa, qual desses segredos dos objetos do dia a dia você descobriu hoje? Deixa seu comentário sincero. E se curtiu o conteúdo, já sabe o ritual, né? Deixa aquele like caprichado e se inscreve no canal Que é Isso, para não perder nada. Tem mais vídeos sensacionais na tela final. Valeu e até a próxima curiosidade!